Tonete tá preparado. Tá preparado, guys? Eu juro que a gente não ensaiou, não sei o que ela vai perguntar. A gente tá num lugar totalmente diferente. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas a gente não poderia começar sem falar sobre empreendedorismo. Depois que a gente passa pro lado de cá, a gente começa a entender muita dor do nosso cliente, né? A gente tem que estar preparado. Então, talk, Tonete, talk. Tô chegando. Fala, guys, como é que vocês estão? Galera, faz uma cota, eu quero vir aqui para falar com vocês. Sempre aparece nos stories falando, vou falar, vou aparecer, vou voltar, vou surgir. E nada acontece, eu sei, eu falei com vocês, mas por uma boa causa. A gente tá num lugar totalmente diferente e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Minha vida mudou, assim, nos últimos 2 anos, né? Não mudou só com um filho, com mais um filho que a gente teve, né? A gente abriu um negócio, estamos construindo esse negócio, mais um neném na nossa vida e que hoje a gente tem muito orgulho, a gente tem um time muito legal e eu queria compartilhar com vocês toda essa jornada desde o início até hoje. É um cenário até bem diferente e eu acho que eu vou até começar dizendo aqui, pessoal, que a gente vai estrear esse quadro novo que eu apelidei carinhosamente como Talk, Tonete, Talk. E a gente não poderia começar esse assunto sem falar sobre empreendedorismo. Por quê? Eu acho que tudo parte aqui dessa concepção de construção que nós temos vivido aí nesses quase 2 anos, né? Começo do ano que vem a gente completa 2 anos de multimídias, mas a gente não poderia começar sem falar sobre empreendedorismo. E aí, para estrear esse quadro do Talk, Tonete Talk, eu queria começar com as primeiras perguntas aqui, bem bate-bola, bem pronto, bem objetivo. E eu queria saber primeiro se o Tonete está preparado. Tá preparado, guys? Não estou preparado. Olha, eu juro que a gente não ensaiou, não sei o que ela vai perguntar. Eu juro. Não sei. E assim, a gente tem que estar preparado, né? A gente vive no Brasilzão, tem que nascer preparado, nascer pronto. Então bora lá, vamos lá. Eu trouxe minha colinha aqui, pessoal. E falando sobre empreendedorismo, Sérgio, eu queria saber de você o que realmente te motivou a começar a empreender, a começar com a Multimídias e quais têm sido os desafios ao longo desses últimos meses todos? Nossa, essa pergunta, assim, resume praticamente tudo, assim, né? Porque, na verdade, não existia esse sonho em montar de empreender de fato, né? Acho que o audiovisual, né, que transformou a minha vida, a nossa vida, eu acho que foi por meio dele, foi com uma paixão que eu tive ali, quando eu comecei a aprender, comecei a estudar, então a parte de empreendedorismo nem passava pela minha cabeça, foi algo que foi acontecendo durante o tempo, durante o esforço, durante a evolução, e foi surgindo oportunidades para a gente produzir conteúdos para pessoas, empresários, empreendedores. Então, o que eu posso falar dessa minha jornada de empreendedor hoje, né, é que, assim, é tudo muito novo, a gente aprende tudo, um pouco de cada coisa, a gente todo dia tá aprendendo coisa nova, precisa aprender coisas novas de várias áreas, então é um desafio constante para a gente conseguir encaixar todas as peças ali dentro de uma empresa, né, porque uma empresa envolve pessoas, processos, financeiro, comercial, várias outras coisas, além da produção de fato de conteúdo, que é algo que eu amo de paixão e que eu sinto muita falta de vir aqui falar com vocês, porque foi por conta disso que tudo começou, né? Então, e agora a gente vai voltar a produzir conteúdo não só para minha rede, que é o canal do Tonete, que é o Fala Guys, como a Luana falou, mas também produzir conteúdo para nossa empresa, que é a Multimídias Digitais, que é uma agência de marketing digital. Hoje a gente está muito inserida no meio de várias empresas e produzindo os conteúdos de excelente qualidade para cada um deles, né? E os resultados e as pessoas comentando é o que motiva a gente a continuar com esse negócio e crescer, expandir e ser, se Deus quiser, talvez um gigante aí. É isso aí.
E eu queria entender, né, porque a pauta é empreendedorismo. A gente atende, né, hoje dentro da Mood muitos empreendedores, microempreendedores, empresários. Como tem sido para você, especialmente, olhar com a visão de empreendedor também, né? Porque às vezes as pessoas falam, é agência de marketing, tá fazendo, tá acontecendo, etc. Mas nós também somos empreendedores, né? Então, no fim do dia, como tem sido a sua percepção em relação a isso? Olha, depois que a gente passa para o lado de cá, né, de empreendedor, de ser empreendedor e conviver com empreendedores, a gente começa a entender muito a dor do nosso cliente, né? Nosso cliente empreendedor, empresário, empresa, o que seja. Então, a gente se coloca muito no lugar e começa a ter uma visão diferente quando a gente está do outro lado da moeda, né? Então, antes a gente tinha uma percepção das coisas e como que acontecia. Então, vou dar um exemplo muito clássico, às vezes, que a gente veio de instituição financeira e a gente ouvia muitas pessoas falar assim, fulano tem muito dinheiro, isso tem muito dinheiro. Então, assim, não tinha um valor ali por trás daquilo que estava, daquela empresa tinha ou que o empresário tinha. Por quê? Porque, assim, quando você olha no contexto, quando a pessoa consegue conquistar muitas coisas, as pessoas não têm um olhar do histórico, do esforço, da luta, da garra, noite sem dormir, noites em claro, dor de cabeça, preocupação. Então, as pessoas não têm essa visão. E quando a gente passou por esse lado, a gente começou a ter essa visão, né, das coisas que estão por trás, que envolve todo um sucesso. Então, uma empresa, um empresário de sucesso, ele tenho certeza que ele passou, assim como nós estamos passando, e hoje a gente entende isso, passando por todo esse processo. Então, a gente faz, né, a gente atende para os nossos clientes como se a gente fosse atender para nós mesmos. Porque a gente quer dar o máximo, a gente quer crescer e também quer que eles cresçam juntos, porque a gente sabe que o sucesso que ele vai ter, a gente vai ter participação desse sucesso juntos, e também a gente entende que é tudo um processo e sabe o esforço e sabe a dedicação que ele vai ter, e também a gente vai ter juntos, né, se houver o privilégio de ele estar junto com a gente aqui. Mas é muito legal estar do outro lado e enxergar tudo isso e entender de fato que nada vem fácil, né? E só queria deixar um ponto, eu fiz o comentário de o que a gente ouvia falar, não o que a gente fazia, pelo amor de Deus, hein, gente? É verdade. Não, mas eu acho muito interessante você falar sobre isso, porque fala sobre a vulnerabilidade, né? De nós, como agência de marketing e empreendedores também, no fim do dia, que nós também estamos suscetíveis, né? Vulneráveis em relação ao mercado, em relação ao nicho que nós atuamos também, mas que nós estamos realmente com muita vontade, muita força de vontade, né? Com certeza. Para fazer o nosso negócio dar certo, para fazer o negócio dos nossos clientes também dar certo, né? E sempre em frente, sempre estudando, aprendendo, se porque é o que nos motiva, né? Porque quando o cliente ele vem até nós e fala que ele teve um resultado, que ele vendeu, que as pessoas olharam, gostaram, elogiaram, ele vai se sentir muito bem. E nós que fizemos, produzimos, estamos juntos, vai ser muito mais gratificante. Então a gente tem sempre o total interesse em trazer para ele o melhor, né? O que a gente pode dar. Então, eu acho que é isso que, assim, que nos motiva também, né? Acho que como essência, né? Às vezes até o pessoal fala de DNA nosso. A gente quer ter a gente tem no sangue isso de estar junto e sempre fazer o máximo que a gente puder para trazer o máximo resultado, porque é como nós queríamos que nós fôssemos tratados também em prestadores de serviço que a gente vai contratar um dia. É isso, então, hein? Esse é o primeiro Talk falando sobre uma pílula de conhecimento aqui básica de empreendedorismo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário aqui nessa publicação e seguir o canal da Tonete e a Mood Mídias também, porque vai ter muito conteúdo legal e eu vou estar sempre compartilhando aqui na minha rede social do canal da Tonete e exclusivamente também na Mood Mídias as nossas diárias de captação, os bastidores, tudo que rola, o podcast que a gente vai ter, a gente tá na nossa mesa do podcast, a gente vai ter podcast dentro da Mood Mídias e vai fazer parte do meu canal, do canal da Mood Mídias e também no canal dos nossos clientes, assim que eles forem criar. Então, tem muita coisa legal para vir aí, né? Tem muita coisa para acontecer. A gente só
tá começando agora a produzir os nossos conteúdos e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai compartilhar e apoiar a gente. É isso aí, galera. Então, a minha pergunta é: podemos contar com vocês? Um beijo! Bom, falou, gente. Um abraço. Tamo junto. Fui. Ui, é nóis, guys.